Olá, este é o FESP em Ação, a Fundação de Ensino Superior de Passos a serviço da comunidade. O tema do programa de hoje é a dengue. Estudantes e docentes do curso de Engenharia Ambiental participaram de uma atividade de combate aos focos do mosquito transmissor da doença. Veja a reportagem. Nada de tinta ou cabeça raspada. Os calouros da Faculdade de Engenharia Ambiental da FESP tiveram como trote a participação em uma campanha de prevenção contra a dengue. Foi o trote solidário. O trote antigo, aquele trote convencional, ele caminha mais na linha de humilhação, de ridicularização. Esses alunos trocam os tradicionais trotes por uma colaboração solidária com a sociedade, principalmente da comunidade FESP. Ou seja, a proposta foi muito boa e os alunos eles tiveram uma receptividade muito grande. Veteranos e calouros saíram pelas ruas da cidade no último sábado divulgando informações sobre como evitar os focos do mosquito transmissor da doença. Eles passaram entregando os folhetinhos, de orientação sobre a dengue e também conversando com a gente para orientar aquilo que a gente pode fazer. Porque cada um fazendo a sua parte, nós não vamos ter dengue na cidade. Em 2007, a cidade de Passos teve muitos casos de dengue. Eu conheço algumas pessoas que tiveram, inclusive teve uma outra doença acarretada da dengue e ficou bastante complicado para ela. Ela ficou hospitalizada muitos dias. Os estudantes passaram orientações sobre sintomas, formas de contágio, mostraram as larvas do mosquito transmissor e distribuíram material de divulgação com as formas de prevenção. A campanha também foi uma aula prática para os estudantes de engenharia ambiental. A maioria dos alunos ainda não conhecia essas metodologias, não conhecia os reais problemas. Por exemplo, hoje eles conheceram casas com problemas de ralos, de calhas, de resíduos sólidos. E esses alunos começaram a compreender realmente quais os principais focos do Aedes aegypti na prática. Isso é muito importante e eles vão sentir realmente que precisa muito da gestão ambiental para o controle da dengue. Eu acho que é muito interessante estar participando com o pessoal, estar fazendo trote, que é uma coisa da atualidade, que está aí, a dengue, todo mundo, como dizem, o médico tentou, o enfermeiro tentou, mas aí a gente está aí para ajudar. Nós estamos aprendendo junto com a população da região, que tem que conscientizar, diminuir os focos de dengue, jogar os que acumula água, jogar nas caçambas que estamos colocando na região inteira, para ver se a gente consegue diminuir um pouco a taxa de dengue na região aqui. Então é uma forma de estar interagindo com os outros alunos da ambiental e conscientizando sobre a dengue. Como a área ambiental é muito ligada à saúde, isso é de suma importância para o nosso curso e para a orientação da população também em geral, que esse caso é nosso também, da engenharia ambiental de todos nós. O estudante Alexandre Ferreira acabou de entrar para a faculdade e pretende adotar o trote solidário na cidade dele. Sou calouro e gostei muito do trote. Por quê? Tanto que eu gostei que eu vou levar essa ideia para minha cidade, que eu sou de Cássia, e também vamos tentar fazer essa campanha lá. E veja no próximo bloco uma entrevista com o professor Rogério Queiroz, que vai falar sobre as formas de prevenção da doença. Até já! Não jogue lixo nas ruas ou em terrenos baldios. Lixo é feio, faz mal para o meio ambiente, provoca doenças, causa mau cheiro e ainda aumenta a proliferação de insetos e animais peçonhentos. O lixo acumulado entope os bueiros e impede o escoamento da água, e isso aumenta o risco de enchentes e alagamentos. Evite esses transtornos. Cuide do lugar onde você vive. FESP, mais que educação, responsabilidade com o futuro. Este é o FESP em Ação, a Fundação de Ensino Superior de Passos a serviço da comunidade. O tema do programa de hoje é a dengue, como combater a doença. No nosso estúdio, nós vamos conversar agora com o professor Rogério Queiroz, que é mestre em Tecnologia Ambiental e foi um dos coordenadores do trote solidário realizado este ano pela FESP. Rogério, você já trabalhou durante muito tempo com o controle de zoonoses. Me conta como foi esse trabalho. Eu trabalhava no controle de zoonoses, que ainda não era institucionalizado, era comandado por um distrito de Varginha, da antiga SUCAM,
e com a proposta do SUS de descentralização e municipalização, o município passou a assumir essas ações e daí para frente tive à frente do setor por uns 3, 4 anos, coordenando o setor, até depois implantar a vigilância sanitária e hoje na implantação de vigilância ambiental dentro do município de Passos. Bom, então nós vamos agora às dúvidas da população. Como que é que ele contamina a gente assim, né? Se a gente não tem nada para ser contaminado dentro de casa. Bom, realmente nós podemos sim pegar dengue em outros municípios, em outras localidades, e realmente isso se deve por você manter uma casa muito bem arrumada, em boas condições, mas esse é o grande papel. A comunidade tem que agir como um todo, porque nós estamos frequentemente transitando pela cidade, trabalhando em outros locais, então grande parte do nosso tempo não é destinado a ficar na habitação. Então realmente nós temos livre trânsito e por a gente andar a gente fica exposto ao risco, principalmente em áreas onde o foco ou a infestação é muito maior. Realmente o município de Passos, através do seu controle de zoonose, conhece o índice de infestação de cada bairro. Então é importante que a comunidade, as associações de bairro, os outros grupos que têm de liderança, outros líderes de bairro, conheçam isso daí para ver realmente se o bairro está infestado, pouco infestado ou moderadamente infestado, para que possa alertar mais ainda a população frente a esses riscos que é ter o Aedes aegypti na região. E tendo uma pessoa doente, a transmissão pode acontecer e com muita rapidez. Então é importante, cada vez mais, como nós estamos falando, é um trabalho que depende primeiramente de nós. Não basta os agentes públicos, a gente esperar o setor público para resolver isso. Ele pode ser tarde demais. Então nós temos que trabalhar mãos à obra, principalmente nessa época de chuva, ficar muito atento aos possíveis depósitos que possam ter água. Destaco aqui um trabalho muito difícil de ser realizado pelos agentes públicos, que é vistoria de calhas e principalmente de ralos em ambientes abertos. Esses dois depósitos proliferam muito rapidamente, né, e são de difícil localização. Então, que todas as pessoas comecem a conhecer as deficiências de cada imóvel, do seu imóvel, que vai estar ajudando muito o trabalho no controle de dengue e evitando que sua família também tem a doença nos próximos períodos chuvosos. As piscinas também podem ser foco do mosquito? A piscina, tal como a caixa d'água, é um grande depósito. Enquanto você pode ter poucas larvas numa latinha ou numa tampinha de refrigerante, a piscina ela pode colecionar muita larva e, consequentemente, muito mosquito. A ausência do cloro, a volatilização desse cloro, ou não controle dessa piscina, inclusive visual, de estar indo todo dia lá para verificar se a piscina não tem larvas, é importante. E principalmente manter o cloro. Essas pessoas que não têm cuidado ou não conseguem ter o cuidado com a piscina, é melhor que não a tenham em casa. É realmente um grande problema e as pessoas, principalmente em períodos de viagem, não podem deixar uma piscina sem tratamento. Ela merece atenção no mínimo semanal, ou seja, de 7 em 7 dias ela tem que estar com uma avaliação e cloro sempre. Agora você numa viagem, você numa saída da sua casa, num problema que você tem, esse depósito fica exposto e sem controle. Daí vem um grande problema e também esse fator pode ser denunciado pelos moradores vizinhos, porque quem tem piscina tem que cuidar da sua vida e principalmente da comunidade vizinha, dos moradores vizinhos e do seu bairro. Vamos a mais uma pergunta. O problema é o seguinte, em várias cidades ainda existe o fumacê, porque o pessoal daqui não usa, sendo que outra cidade usa, acaba pelo menos com esse tanto de pernilongo, que não é só a dengue que está molando, não. Bom, o fumacê, chamado para nós de ultra baixo volume, emprega inseticidas que em tempos atrás eram inseticidas até muito poderosos e perigosos. Porém, você não pode estar expondo a população frequentemente a um outro risco, que é o risco químico. Porém, é só indicado o fumacê ou ultra baixo volume em épocas que a infestação está fora do controle e também que tem a transmissão da doença dentro do município. Então, toda vez que for necessitar
do fumacê é um mau sinal, é um mau indício. Se está usando fumacê é que tem um alto índice de infestação e a cidade não está fazendo o dever de casa, que é prevenir. A questão do pernilongo, que é o Culex, ele já é encontrado em coleções líquidas já sujas ou águas sujas. Ele frequenta habitualmente galerias pluviais, pode frequentar também os mesmos depósitos de casa, mas na maioria das vezes são minas ou córregos que ficam margeando a cidade, nas partes marginais da cidade. Então, esse trabalho com relação ao pernilongo é muito importante que ele seja também preventivo, principalmente em épocas de seca. Ou seja, as ações principais no controle desse pernilongo não são, de novo, de inseticida, que é um novo risco à população, mas são sim medidas de limpeza de córregos, limpeza de galerias pluviais de chuva, bocas de lobo. Aí sim nós vamos estar garantindo que o município não vai passar por grandes infestações desse pernilongo chamado de Culex. Vamos a mais uma participação. Eu gostaria de saber o que o estado de Minas está fazendo a respeito da dengue. Muito bem. A participação do Estado, através da sua gerência regional de saúde, é exatamente na supervisão do que os municípios estão fazendo. Como a gente já tinha falado, essa é uma ação que foi descentralizada e municipalizada. Agora, compete ao Estado, por uma legislação específica, a supervisão e o monitoramento do controle ou das campanhas em cada município. Então, além disso daí, alguns municípios que não têm a capacidade de controle, o Estado tem suplementado algumas ações. Aí ele vai com sua equipe e suplementa, que não é o caso de Passo, que tem um núcleo de controle de zoonoses, que recebe permanentemente apenas a supervisão para verificar se está dentro da conduta, se o município está cumprindo as normas da PPI ou outras normas ou outras pactuações. Obrigada, Rogério. Nós vamos agora a um rápido intervalo e daqui a pouco nós vamos conversar com o infectologista Gerson Soares Antunes Júnior, que vai esclarecer as dúvidas da população sobre as formas de transmissão da dengue. Até já! Conheça o Ambulatório Escola da FESP, uma unidade da Faculdade de Enfermagem de Passos que desenvolve um trabalho humanizado de atendimento a pacientes com doenças sexualmente transmissíveis, AIDS e hanseníase. Todo o atendimento é gratuito e os pacientes têm acompanhamento multidisciplinar e personalizado. O Ambulatório Escola da FESP funciona na Rua Sabará, número 164. Este é o FESP em Ação, a Fundação de Ensino Superior de Passos a serviço da comunidade. O tema do programa de hoje é a dengue, como combater a doença. No nosso estúdio, nós vamos conversar agora com o infectologista Gerson Soares Antunes Júnior, que vai esclarecer as dúvidas da população sobre a doença. Dr. Gerson, como a dengue é diagnosticada? O diagnóstico do dengue ele é feito basicamente pelo exame sorológico. O indivíduo procura o posto de saúde e depois de mais ou menos 7 a 10 dias de sintoma é colhido o sangue e enviado para análise. Essa análise habitualmente é feita num centro de referência do Estado, que é a FUNED, a Fundação Ezequiel Dias. Quais são os sintomas da dengue? Os sintomas da dengue eles são muito variáveis, né? Eles vão desde sintomas brandos, como o de um resfriado comum, até sintomas mais graves, como uma febre hemorrágica que pode levar à morte. Habitualmente, a gente costuma ver aquele quadro de dor no corpo, dor nas juntas, uma dor de cabeça diferente das dores de cabeça habitual, aquela dor mais situada na região dos olhos, que parece que aperta os olhos. E uma coisa que é bem diferente desses quadros de gripe ou de resfriado comum, é que é um quadro que ele não melhora rápido. Ele às vezes fica 1 semana, 10 dias, com bastante intensidade e às vezes leva de 2 a 3 para poder entrar em remissão. Uma pessoa pode ter dengue sem desenvolver esses sintomas? Pode. É possível uma pessoa adquirir a infecção pelo vírus e não manifestar a doença. Não é o mais comum, mas é possível. Inclusive é uma forma de perpetuação do vírus na comunidade. Bom, então nós vamos agora às dúvidas da população.
Em relação à dengue, se o mosquito transmissor, ele só transmite depois que ele picou uma pessoa infectada? Não, o mosquito ele pode transmitir o vírus para os seus filhotes. O que isso significa? Um vírus que pica uma pessoa contaminada, ele, quando vai botar os ovos para esse ovo virar um mosquito adulto no futuro, ele passa o vírus dentro dele para aquele ovinho. Ou seja, o ovo ele já nasce com o vírus dentro dele e quando ele se transformar no mosquito adulto, esse mosquito já vai estar contaminado. Ele não precisa picar uma pessoa doente para se contaminar. Esse é um dos problemas que a gente tem em relação ao controle da doença. Vamos a mais uma pergunta. Qual a forma de transmissão do mosquito da dengue? A doença ela é transmitida através da picada pelo mosquito contaminado. Não existe outra forma de transmissão. Vamos a mais uma participação. Uma pessoa pode ter dengue mais de uma vez? Pode. O dengue, nós temos 4 tipos de vírus do dengue. No Brasil, em termos de circulação nacional, nós temos o tipo 1, o tipo 2 e o tipo 3. O tipo 4 está restrito em alguns estados do norte. Mas cada infecção com um vírus diferente, ela vai provocar uma doença nova. Suponhamos que um indivíduo desenvolva a infecção pelo vírus tipo 1. Durante cerca de 3 meses, ele vai desenvolver uma resistência natural contra qualquer outro tipo de dengue. Nesse período, ele não pega outro tipo de dengue. Mas passado esse período de 3 meses, esse indivíduo só vai ficar protegido contra a forma que ele teve. Ou seja, se ele teve do tipo 1, o dengue tipo 2, tipo 3 e tipo 4 pode provocar uma nova infecção. E nos casos de novas infecções, sempre há um risco aumentado de você ter um quadro mais grave, inclusive evoluindo para o dengue hemorrágico, popularmente conhecido, que seria uma forma mais agressiva da doença, colocando em risco maior a vida do indivíduo contaminado. Dr. Gerson, por que o ácido acetil salicílico, que é a substância encontrada na aspirina, no Melhoral e no AS, ela precisa ser evitada em caso de suspeita de dengue? Olha, o ácido acetil salicílico ele tem uma propriedade, uma característica que na verdade é até muito importante. Ele inibe a agregação plaquetária. O que é isso? As plaquetas, ela é um dos componentes do nosso sangue e ela está intimamente relacionada à coagulação do sangue. O que significa isso? Quando você usa o ácido acetil salicílico, você altera a função da plaqueta. Com isso ocorre uma possibilidade de sangramento. Quando você tem dengue, você também interfere no sistema de coagulação do sangue, ou seja, você está praticamente misturando duas coisas diferentes que vão afetar o nosso sistema de coagulação, que é o dengue, que por natureza já altera a coagulação, e o ácido acetil salicílico, que também promove uma alteração da função da plaqueta. Quando você tem a associação desses dois elementos, você tem um risco aumentado de sangramento. Essa substância pode provocar uma hemorragia na pessoa? Ela pode provocar uma situação de hemorragia mais grave do que habitualmente se teria se fosse só por conta da infecção pelo dengue. Doutor, e como é o tratamento da dengue? O tratamento da dengue ele é feito basicamente em cima dos sintomas, da sintomatologia que o paciente apresenta. Por ser uma infecção provocada por vírus, não existe um tratamento específico, né? Então, o indivíduo que tem aquele quadro mais leve, ele deve se preocupar com a hidratação e com o uso de analgésicos e antitérmicos. Aqueles indivíduos que têm um quadro um pouco mais forte, mais agressivo, eles devem procurar rapidamente o serviço de saúde para receberem a orientação adequada. O que é importante ressaltar, quanto mais tempo se leva entre o diagnóstico de um dengue de forma grave e o seu tratamento, o risco de complicação ele é maior. Então, ao menor sinal de complicação, esse indivíduo deve ser abordado imediatamente. E o que eu chamo de sinal de complicação? Aquela febre que não cessa, quadros de desidratação mais importantes, aquelas dores abdominais, vômitos, isso é sinal de alerta. Isso deve levar o paciente imediatamente para o serviço de saúde.
Muito obrigada, Dr. Gerson. O FESP em Ação fica por aqui. Se você quiser participar do nosso programa, entre em contato pelo telefone 3529-8005, 3529-8056 ou ainda pela internet. O endereço eletrônico é fespemação@passosueng.br. Até amanhã.